Então, se você já buscou pelas melhores histórias do Batman, você já deve ter se deparado com o nome do Grant Morrison. Mas por que o Batman do Grant Morrison é tão bem comentado entre os fãs? Eu sou o Neil, e nesse vídeo eu posso dizer por que esse é o meu run favorito do Batman. Então, contextualizando, o Batman é um dos personagens mais longevos dos quadrinhos, ao lado do Superman, passando por diversas eras. Criado como esse personagem mais sombrio, pulp e detetivesco na Era de Ouro, passando por um momento estranhíssimo e fantasioso na Era de Prata e assumindo uma maturidade na Era de Bronze, que persistiu no pós-Criden nas mãos de Frank Miller. O que o Grant Morrison faz é parar um pouco e olhar para o passado, inicialmente brincando com um dos conceitos mais basais da história do Batman, a figura do Robin. Assim, o primeiro arco é Batman Filho, que traz um novo Robin para o Batman, dessa vez um filho de sangue de Bruce Wayne, que já havia sido sugerido na Era de Bronze, com a presença de um dos maiores rivais de Batman, o imortal Ra's al Ghul, que via em Batman alguém como um possível herdeiro do seu trono maligno, como líder da misteriosa Liga dos Assassinos. A tia de Ra's al Ghul, Talia, nutre admiração pelo Batman, tanto que chega a dormir com ele, e assim surge Damian Wayne, o primeiro Robin que é um filho de sangue do Batman. Curiosamente, um personagem extremamente detestado pelo público, sendo que ele foi criado justamente com esse propósito. De todos os Robins, esse é o mais arrogante, que nunca se curva para a figura do Batman e tá sempre desafiando seu próprio pai, até moralmente, uma vez que ele cresceu como um membro da Liga dos Assassinos, sem ter essa trava moral que o Bruce tem. Nenhum dos outros Robins havia sido escrito dessa maneira. Por mais que houvesse conflito com os ideais do Bruce, nenhum Robin foi tão antagônico. E é justamente por isso que eu curto o personagem, pois traz toda uma nova dinâmica para o Batman. E nessa trama inicial temos um grande resgate da Era de Bronze, não só pela retomada da família Al Ghul, que foram antagonistas clássicos da Era de Bronze, mas também por uma trama que reimagina a figura do morcego humano, um dos antagonistas clássicos do Batman no período, que passa a ser uma ferramenta para o terrorismo global de Talia al Ghul, ou seja, escalonando o conflito internacional para o Batman e abrindo a porta para os outros Batmans. Isso mesmo, outros Batmans. E é aqui que temos a introdução de um outro elemento importante no arco, a Luva Negra. Conhecemos os Batman de todas as nações, um grupo de vigilantes de todo o mundo que se inspiram no Batman para atuar. São personagens resgatados de um HQ da Era de Prata, cheio de conceitos malucos como esse, que Morrison resgata para reforçar uma subtrama que ele trabalha muito bem na sua escrita. Ele eleva o Batman de um justiceiro para um mito, e não tô exagerando, basta ver a temática dos dois primeiros arcos. Inicialmente ele expande o legado do Batman com um filho legítimo, e agora expande em escala global como fonte de inspiração para diversos heróis. Ele não é só um vigilante de Gotham, é algo mais. Ele inspira heróis na Argentina até a Inglaterra. Os resgates da Era de Prata não param por aí, pois aqui já temos os vislumbres de um grande antagonista, um resgate da história Robin Morre ao Amanhecer, que coloca o Batman como cobaia de experimentos que mexem em seu cérebro. Agora é esse resgate do homem que fez isso, Dr. Hurt, um homem que fica fascinado pelo mito do Batman após esses experimentos, e a história, com a introdução do Dr. Hurt, começa a se aprofundar na loucura da Era de Prata, com conceitos como Zur-En-Arrh e Bat-Mirim. Os elementos do arco seguinte, chamado de Batman Descanse em Paz, são justamente esse aprofundamento da Era de Prata. A partir daqui, Morrison começa a trabalhar sua conclusão, o embate final entre Batman e Dr. Hurt, com o Batman tendo que enfrentar sua própria sanidade, trazendo para o cânone do personagem figuras bizarras da Era de Prata, como a figura do Batman de Zur-En-Arrh, que havia sido apresentado no passado como um Batman de outro planeta, mas aqui descobrimos que Zur-En-Arrh é uma salvaguarda psicológica de Bruce. O que é Zur-En-Arrh? Uma palavra que é mencionada diversas vezes no decorrer do run de Grant Morrison. A maior arma de Dr. Hurt contra o Batman é um jogo psicológico, tentando destruir sua mente e o fazendo esquecer da força do seu mito. Mas aí que tá a grande sacada do Batman. Ele é o herói mais preparado dos quadrinhos, e ele tinha uma salvaguarda para isso. Mesmo quando ele tivesse amnésia, ele buscaria se tornar um herói, se tornando não o Batman, mas o Batman de Zur-En-Arrh, um backup da mente do Batman. E por que essa escolha de palavras? Foi o que Bruce ouviu do seu pai antes de perdê-lo no beco do crime após assistir o filme do Zorro.
Ele na verdade disse que em uma cidade como Gotham, Zorro estaria em Arkham. Zorro em Arkham. Zur-En-Arkham. Mas mesmo com a salvaguarda, Batman tem seu confronto final com o Dr. Hurt e uma explosão o faz ser declarado como morto. Só que vale destacar que em paralelo, o Morrison escrevia a crise final como uma última missão do Batman, onde ele realmente é dado como morto, se sacrificando para enfrentar o Darkseid. Mas isso é um extra para um outro vídeo. O que importa é que o Batman não morreu. Ele saiu dessa explosão, partiu para sua missão, enfrentou Darkseid e foi mandado para o passado. Talvez para muitos isso pode ser uma bizarrice, mas faz todo sentido na mensagem que estava sendo passada. Prestem atenção na lógica. Iniciando com uma homenagem à Era de Bronze, para em seguida se focar na Era de Prata, até retomar a origem na saída do cinema. E agora para voltar no tempo. E mais, já vimos o impacto do Batman no futuro com seu legado Damian Wayne, no presente com os Batman de todas as nações. O que falta? Como o Batman impacta o passado? Em uma bela jornada do Bruce Wayne no decorrer das eras, reforçando o mito do morcego e se tornando uma figura atemporal. Mas o que acontece enquanto o Bruce está nessa jornada, já que o Batman não pode parar? Dick Grayson, o primeiro Robin, assume o manto de Batman e passa a ser o tutor de Damian Wayne, o filho de Bruce, invertendo a dinâmica na vida de Dick, que anteriormente era cuidado por Bruce Wayne e agora passa a ter que cuidar do jovem e inconsequente Damian Wayne, o que traz uma dinâmica incrível. E esses novos Batman e Robin se deparam com alguns antagonistas realmente interessantes, como o Professor Pig, um psicopata que rapidamente entrou para a galeria de vilões do Batman, e o Capuz Vermelho, o segundo Robin que se tornou um anti-herói, o que coloca mais pressão na dupla Batman e Robin para não fracassar com o legado de Bruce. A dupla tem uma dinâmica tão incrível que mesmo quando Bruce Wayne retorna, Dick Grayson continua sendo o Batman, e Bruce passa a ser o Batman global, enquanto Dick fica sendo o Batman de Gotham. E é isso que merece a atenção. Como o Morrison transforma o Batman nesse mito. E na reta final, ele faz ainda mais, pois ele cria a Corporação Batman, com a retomada do Batman de todas as nações, como membros desse time sob tutela de Bruce Wayne. O bilionário abertamente assume para o povo que passará a financiar o Batman e seus aliados, ao mesmo tempo que uma misteriosa organização terrorista chamada como Leviatã se levanta. Leviatã traz um lado mais frágil do Batman, pois temos a conclusão de um ciclo, pois a mente por trás de Leviatã é ninguém menos do que Talia al Ghul. É uma resolução do que havia sido apresentado desde o início. Além disso, temos o ponto final para Damian Wayne, a grande adição para a Bat-família. Damian acaba morrendo pelas mãos do seu próprio criador, Grant Morrison. O homem que criou Damian matou ele, deixando o caminho livre para que outros escritores pudessem trabalhar o status quo do personagem, assim como ele era antes. Mas com a popularidade de Damian Wayne, o escritor seguinte trouxe ele de volta, mas isso é assunto para outro vídeo. Pois aqui eu apresentei para vocês porque eu curto essa história. É toda uma jornada pelo legado do Homem-Morcego. É como o que o Morrison fez em All Star Superman, mas ao invés de condensar em uma minissérie de 12 edições, uma das melhores histórias do personagem por sinal, ele criou um épico ao longo de anos, tornando-se assim o melhor escritor do Batman para mim. E se você curte jornadas épicas, recomendo esse outro vídeo sobre o épico Quarteto Fantástico de Jonathan Hickman.